amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Me falaram hoje a respeito da fala de um pastor muito conhecido na mídia. Eu não apoio esse tipo de ministério, essas palavras de autoajuda. E por eu ter feito algumas críticas às palavras dele, aí uma pessoa me disse, de tanto tu falar do pastor, acabou cometendo aí uma gafe, sei lá, deu mole, vamos dizer assim, É o pastor Lucinho, parece que ele é da igreja Batista da Lagoinha, não sei, coisa assim desse tipo. Aí é uma fala que ele diz lá no vídeo, A filha dele tentou corrigir o negócio, falando que ele nunca falou que me beijou de língua. Realmente, a fala dele não é isso. Ele fala que ela se distraiu e ele deu um beijo na boca dela. E qual é o problema dessa fala? Eu vou usar a Bíblia, somente a Bíblia, não a crítica social, mas uma crítica bíblica a respeito dessa fala. Primeiro, que o beijo dele, a intenção não é um beijo de pai para filho, porque ele fala assim, quando ela arrumar um namorado e ele beijar, ela fala assim, você foi o segundo, porque eu fui o primeiro. Então ele vai fazer uma comparação de beijo com o suposto ou o namorado que ela vai ter no futuro, ou se já teve. Então, é uma comparação de um beijo namorado, não é um beijo paterno, como ela fala. Então, ela fala assim, você pensa que foi o primeiro a beijá-la como namorado? Não, eu beijei primeiro. Então, a fala dele, a intenção é que, vamos supor, como os jovens brincam, de boca virgem, de quem nunca beijou. Então, quando ela for beijar o namorado, na verdade não é mais uma boca virgem, porque o pai já beijou ela na boca. Essa é a primeira fala. Aí você pode falar, mas aí você está forçando uma barra. Tá bom. Aí ele fala assim, que ele, para levantar a moral da filha, ele fica fazendo elogios para ela. Aí, antes da fala do beijo, ele fala assim, ela fica passando, aí ele dá um gesto assim, Se você olhar o vídeo, ele não vai olhar na atenção, ele vai olhar na atenção lá desculpa a expressão vulgar, ele vai olhar na expressão da bunda da menina. Ele dá aquela olhada para baixo e fala assim, nossa, que mulherão. Essa fala, ela não é uma fala de pai para filha, isso não existe. O pai nunca vai falar que a filha é um mulherão. A expressão de mulherão que é usada, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu acho que em todo o Brasil é assim. Mulherão é uma mulher interessante. É uma mulher que tem uma expressão de sensualidade grande. Essa é a expressão. Aí, olhando para a Bíblia, o que a Bíblia vai dizer? Olha o que é o pecado que Jesus diz. Aquele que olhar para uma mulher desejando ter algo com ela, ele já comete pecado. Ou seja, o olhar malicioso para uma mulher já é um pecado. É onde Jesus vai dizer lá na frente que se os teus olhos te fazem pecar, lança ele no fogo. Porque é melhor entrar com um olho só no reino do céu do que ir com os dois para o inferno. Então, esse olhar que ele fala, que ele dá uma olhada e é um mulherão, e logo em seguida ele dá um beijo nela, dizendo que agora ela não é mais boca virgem, porque ele já beijou ela. Na verdade, é uma fala que ele cometeu um grande engano. Mas o problema desse pessoal, não sei se a igreja deles já é uma igreja que é uma igreja admitiva, Como é que é? Uma igreja acolhitiva, porque tem esse negócio todo agora que as igrejas estão aceitando gay, está aceitando pessoa divorciada que se casa novamente, está aceitando o maconheiro que vive nas drogas, o beberrão que vive bebendo, e essa igreja é admitiva e é uma igreja coletiva, é um nome assim que você dá, agora não me lembro bem. E as igrejas da Lagoinha, não sei se todas elas estão nesse caminho. Então,
esse tipo de liderança, desse tipo de igreja, eles têm dificuldade de reconhecer o seu erro. A menina, ela vai pedir desculpa? Vai. Por quê? Porque ela vive do trabalho do pai, que ele é um influenciador, é um pastor, e se ele tiver algum problema na sua carreira ministerial, vamos dizer assim, ela também vai ter problema, vai atingir a família toda. Então ela tem que defender. Eu estou dizendo com isso que ele abusa dela? Não. Mas a intenção dela é essa. A intenção dela é defender a carreira do pai. E defendendo uma pessoa, a figura do pai, ela vai defender a carreira, então ela jamais vai dizer qualquer coisa. Então ela tem que ir lá, ela tem que defender. Ele aparece também se defendendo. E o problema dessa pessoa, ela simplesmente falou uma coisa errada, vai e pede perdão. Vai e pede perdão. Por quê? Se um pai diz que olha assim para a filha dizendo que é um mulherão, o que as pessoas vão pensar? Que ele vai olhar para todas as meninas da igreja da mesma forma. Nossa, que mulherão na minha igreja, nossa, que ovelhão, que as brincadeiras que se dizem, né? E as coisas podem ir acontecendo. Recentemente aconteceu na Batista Betânia aqui de Realengo, não sei se ali é Jardim Novo, mas faz parte de Realengo, do pastor ali que era super adorado, super venerado pelo povo, e foi descoberto que o cara havia mantendo relação sexual com a menina, a mulher da igreja. Ele já tinha uma filha com ela de 13 anos. Aí um cara brincando com o pai, ou melhor, essa mulher já tinha uma filha de 13 anos, e o cara brincando com o marido dela, falou, cara, a tua filha é a cara do pastor. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, foi fazer exame de DNA e não é aquela filha dele mesmo. Então, quer dizer, há 13 anos o cara estava se relacionando com a mulher do amigo dele, que fazia parte do Ministério de Louvor. Aí se pensa o seguinte, será que era só ela? É um pastor que pediu desculpa, parece que não está mais no ministério, aquele negócio todo, não sei como é que está a situação dele, reconheceu, pediu desculpa. Então, quando se comete erro, a pessoa tem que pedir desculpa, tem que se desculpar, foi um erro. Um erro. Davi era um homem que muito errava, mas Davi reconheceu seu erro e se arrependia e pedia perdão. Essa era a atitude com a qual Deus dizia para Davi, é um homem segundo o meu coração. Não é um homem que não erra, mas é um homem que reconhece seu erro. Então, quando a pessoa erra e não quer reconhecer seu erro, quer criar uma maquiagem, quer fazer uma manobra para poder justificar o seu erro, aí a coisa é muito grave. Então, é uma coisa que acontece, não estou acusando nada, mas é um erro gravíssimo, né, para um pastor, né, que é uma celebridade, cometer, e depois de cometer, comete outro erro, que é querer justificar o seu erro. Mas é coisas que acontecem, né? O Evangelho é maior do que tudo isso, a palavra de Deus é maior do que tudo isso, a Bíblia diz que isso vai acontecer o tempo todo, desde o começo acontece, e nós temos que estar de olho em quê? Na palavra de Deus, e não em pastores, porque essas coisas acontecem e devemos estar vigiando. E lembre-se que servir a Deus não é difícil, o que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.